O mercado segue batendo forte nas cotações do Banco do Brasil. No dia de hoje, ele está renovando suas mínimas. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o Banco do Brasil e essa nova revisão de dados que a XP fez sobre as ações do Banco do Brasil e algumas perspectivas e visões que eu tenho sobre o banco. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI. Se você já é inscrito nesse canal, deixa o like. Se você é novo por aqui, espera para dar o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Nesses novos dados da XP, eles mostram as projeções para o Banco do Brasil para 2026 e 2027 caíram juntamente com as projeções de 2025, depois das pioras dos resultados, o que era totalmente esperado. Observe que para 2027 teve uma queda, mas não foi tão acentuada dessa maneira, porque como eu já disse em outros vídeos, no passado já aconteceu essa queda de resultados do banco e depois de alguns anos, 1 a 2 anos, o banco recuperou totalmente os seus resultados. Pode ser que aconteça novamente, não tem como saber com exatidão, lembrando que isso é renda variável e nada é garantido. Essa foto aqui mostra uma parte bem interessante que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, a grande correlação do Banco do Brasil com o crédito rural. Essa foto mostra a quantidade de crédito gerada nos últimos anos em relação ao setor rural e a parte amarela é a inadimplência do crédito rural nos últimos anos. Observe que no passado aconteceu a mesma coisa. A inadimplência começou a subir em 2015 e 2016, fazendo seu topo em 2017, como podemos ver aqui. E agora foi a mesma coisa, a inadimplência subindo fortemente em 2024 e pode ser que agora em 2025 ela faça um topo parecido com 2016 e 2017. Não tem como saber com exatidão onde vai ser esse topo de inadimplência, mas já sabemos que pode ser sim que os balanços venham bem piores para esse ano de 2025. Observem a forte relação que o Banco do Brasil tem com os preços da soja, porque lembrando que a soja é uma das principais commodities exportadas pelo Brasil e principalmente da parte rural, que é onde o Banco do Brasil está bem incluso nesse setor. Por isso que ele é um banco cíclico. Você percebe que existem vários ciclos de alta e de baixa no banco em relação ao seu lucro e também ao seu ROI. Esse gráfico mostra muito bem isso. Percebam em amarelo o ROI do Banco do Brasil e em azul a cotação internacional da soja. Observem a forte correlação que tem. Se a soja está em tendência de alta, o ROI continua sua alta. Se a soja começa uma tendência de baixa, o ROI do banco também começa uma tendência de baixa. E a mesma coisa aconteceu recentemente, a soja explodiu, o ROI do banco explodiu. E agora com a soja corrigindo novamente, o ROI do banco vai junto com ela. Esse outro gráfico mostra a forte correlação negativa que o Banco do Brasil tem com as taxas de juros do nosso país. Em azul são as taxas de juros do Brasil e em vermelho é o lucro por ação do Banco do Brasil. Observem que quedas nas taxas de juros são muito boas para o Banco do Brasil. Observe a forte alta do lucro por ação de 2008 até 2014 e depois com o aumento das taxas de juros e elas ficando um pouco de lado, como foi nesse período aqui, que é bem parecido com o período agora, o lucro por ação ficou meio de lado, oscilando. E ele só voltou a recuperar depois das quedas de juros e também a alta dos preços das commodities agrícolas, como eu mostrei no gráfico passado. Observe que os dois quesitos estão acontecendo exatamente ao mesmo tempo, assim como foi lá em 2015 e em 2016. Então, podemos esperar algo bem parecido com a reversão de resultados do Banco do Brasil, assim como foi nesse período. E lembrando, o mercado sempre antecipa esses movimentos. Se você olhar lá para as cotações do Banco do Brasil em 2016 a 2018, o Banco do Brasil já subia sem mesmo o seu lucro por ação subindo. Então o mercado já esperava o aumento de lucros do banco, principalmente pela queda dos juros e também a recuperação das commodities agrícolas. E aqui eu coloquei os dois ao mesmo tempo para vocês verem que podemos estar exatamente nesse mesmo período como foi em 2015 e 2016 para os resultados do Banco do Brasil, onde tivemos taxas de juros elevadas e preço de soja aqui em azul bem baixas. Então observem que realmente o Banco do Brasil pode sim cair mais nos resultados, assim como foi em 2015 e 2016, e depois ter uma recuperação em V com a queda dos juros e a recuperação da soja. Esse gráfico é o gráfico da soja. Observem que ela está praticamente muito perto das suas mínimas lá de 2015 e 2016.
Se a soja cair mais 15%, ela chega nas mínimas de 2015 e 2016. Então é uma precificação muito baixa para a soja nos dias de hoje, o que pode ser que não aconteça nos próximos anos uma queda mais acentuada, e sim uma forte recuperação da commodity. E no estudo da XP sobre os resultados do Banco do Brasil, ela destaca que para 2025 ela acredita num ROI de 13,8% com 26 bi de lucro líquido, enquanto o mercado está esperando 28,6%. Então a XP está bem mais pessimista do que o mercado. Pode ser que a XP erre um leve crescimento do ROI e do lucro para 2026, 2027 e 2028. Ela, na minha opinião, a XP está bem pessimista nisso aqui, porque, como vimos, existe uma correlação bem forte entre as commodities e a taxa de juros, e com prováveis quedas dos juros, o resultado do Banco do Brasil pode subir muito mais forte do que todo mundo espera. Não sabemos também o quanto a taxa de juros vai cair. Observem que até nesses cenários muito pessimistas, o Banco do Brasil vai lucrar sim em uma relação bem considerável, olhando para os próximos anos. E se olharmos para o valuation do banco, preço sobre valor patrimonial de 0,7 para esse ano de 2025, de 0,6 para 2026 e 0,5 para 2028. Obviamente isso aqui não vai variar tanto porque ela acredita numa recuperação lenta dos lucros. E olhando para o preço sobre lucro do Banco do Brasil, ela espera 4,9 agora para 2025 e chegando até 3,7 lá em 2028. E ela considera também um payout de 35%. O mercado já está falando muito sobre isso. Pensando num crescimento da carteira de crédito do Banco do Brasil, pode ser realmente que aconteça. Eu não sei se vai acontecer para esse ano de 2025, mas pode ser que para 2026 eles revisem o payout do banco para baixo. E olhando para os dividendos, a XP estima entre 7,4 com crescimento até 9,3 para 2028. E obviamente, como eu falei, esse crescimento vai ser moderado por conta que ela avalia uma recuperação mais lenta dos resultados do banco. Esse preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil é um preço historicamente baixo. Observe que nos últimos 20 anos, somente 2 momentos tivemos um preço sobre valor patrimonial tão baixo e estamos novamente chegando nesses níveis e pode ser que caia até um pouco mais, como já falei com vocês. E lembrando que sempre olhem o preço sobre valor patrimonial de uma ação correlacionando ela com o seu retorno sobre patrimônio líquido, o ROI. Existe uma forte correlação do preço sobre valor patrimonial de um banco com o seu ROI. Observe que lá de 2008 até 2016, esse preço sobre valor patrimonial foi caindo juntamente com seu ROI e depois a recuperação do ROI teve uma recuperação do preço sobre valor patrimonial, onde existiu uma precificação muito errada do Banco do Brasil, foi principalmente em 2022, onde ele estava extremamente barato porque o ROI estava alto e a precificação estava lá embaixo. Existe uma forte correlação entre o ROI e o valor patrimonial, que existe uma fórmula do modelo de Gordon que mostra exatamente isso. O preço sobre o valor patrimonial pode ser destacado multiplicando o ROI com o payout, descontando o R, que é o custo de capital. O custo de capital hoje está em 17,5% a 18%, porque o custo de capital é basicamente a taxa de juros hoje de 15% e um prêmio para essa empresa ter essa captação. Tirando esse custo de capital e também o ROI com a taxa de reinvestimento do banco, observe que, esperando um lucro de 28 bilhões e um payout de 40%, a precificação ideal do PVP do Banco do Brasil deveria ser 0,67. E se olharmos hoje, a precificação do banco está em 0,66. Então, observem que o mercado já pode estar mais pessimista do que a precificação ideal para os resultados do Banco do Brasil. E pensando naquele cenário da XP, que é um cenário bem mais pessimista agora para 2025, com 26 bilhões de lucro líquido e um payout caindo para 35%, o Banco do Brasil pode cair até um preço sobre valor patrimonial de 0,56. É só pegar isso e fazer as contas. Nesses cálculos, o custo de capital eu coloquei 17,5%. Se vocês fizerem as contas, vocês vão chegar nesse mesmo resultado. Fazendo aquela clássica conta de padeiro, o valor patrimonial por ação do Banco do Brasil hoje é R$ 32,50. Então, se
pegarmos 32,50 vezes 0,56, que seria o PVP ideal para o banco com a queda do lucro e o payout de 35% e um ROI de 13,7%, o Banco do Brasil tem que cair até os 18,20, como eu já mencionei outras vezes aqui nesse canal. Então, observem que se realmente acontecer essa queda de lucros e a queda do payout, o mercado vai sim bater nas cotações do Banco do Brasil. Não adianta, não tem jeito. É assim que o mercado funciona, é assim que ele precifica as coisas. Mesmo tendo cenários tão pessimistas assim de curto prazo, percebam que o ROI do banco está não tão baixo assim, se considerarmos essa forte queda de resultados, praticamente quase 40% de queda de resultados. Perpetuando esse ROI de 13,67%, ele ainda entregaria quase 8,20% de crescimento ao ano, tendo um retorno total de 16,45%. Isso nos daria, retirando uma inflação de 6%, um IPCA mais 10,45%. E como eu já falei outras vezes aqui nesse canal, isso é um prêmio de risco acima do Tesouro IPCA 2035, que hoje paga uma taxa de 7,36% mais inflação. Então, observem que existe 42% a mais de prêmio para você estar investindo em Banco do Brasil. E lembrando, isso é renda variável, pode ser que o ROI caia até um pouco mais do que isso, mas lembrando que geralmente o banco se recupera em resultados e podemos ter uma forte melhora de resultados para os próximos anos. E esse é o pensamento que temos que ter quando associarmos uma ação com o mercado de renda fixa. Eu vejo muitas vezes muitas pessoas associando apenas a taxa Selic, mas lembrem-se, a taxa Selic é apenas de curto prazo. Já já ela cai para 10%, para 8%, e aí o custo de oportunidade que você teve é perdido. Geralmente, o que você tem que comparar com ações seria um tesouro atrelado à inflação, que paga ou juros semestrais ou não paga o cupom, que aí sim ele vai ser bem mais parecido com uma ação, porque você está travando aquela rentabilidade ao longo dos anos, até o vencimento desse título, que é 2035 aqui no caso, mas uma ação não tem vencimento. Então, teoricamente, você comprando até nos piores momentos, você travaria uma rentabilidade de pelo menos 10% ao ano acima da inflação, obviamente com oscilação nesse caminho, como eu sempre já falei com vocês, que o mercado oscila durante o tempo, então você teria resultados bem superiores ao da renda fixa, por conta de um prêmio de risco que tem que ser exigido quando você investe em ativos de risco. Meu preço teto para o Banco do Brasil ainda fica nos R$ 25,00, até alguma piora mais acentuada de resultados, vou deixar esse preço teto nesse valor até o resultado sair do segundo TRI de 2025. Observe que isso é 16,7% praticamente de margem de segurança. Eu espero 8,25% de dividend yield para esse ano de 2025. No cenário mais otimista, quase 9%. Isso nos dá um PL de 4,60% para esse ano de 2025. E um detalhe aqui é que o payout ainda mantive em 40%, eu nem diminui o payout. Então, observem que, ainda assim, mesmo com resultados fracos, o banco ainda vai conseguir pagar um bom yield e com uma provável recuperação de resultados para os próximos anos. E olhando para o gráfico do Banco do Brasil, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, o banco pode sim continuar tendo essas quedas que eu já mencionei, e podemos ver daqui a um tempo o Banco do Brasil batendo aqui nos 19,30, talvez um pouco menos, caso ele antecipe resultados piores para esse segundo TRI de 2025. Caso não aconteça, podemos ter sim fortes recuperações do banco até o mercado parar com esse pessimismo exagerado, acreditando numa melhora mais acentuada dos resultados do banco. A maior posição da minha carteira é em Banco do Brasil. Eu continuo comprado no banco. Vou aumentar as posições caso essas cotações caiam para abaixo dos R$ 20. Só olhando para o passado, obviamente que não vai acontecer da mesma forma, mas como eu mostrei para vocês, imagina a pessoa que comprou lá Banco do Brasil lá em 2016, 2017. Eu não vou nem colocar aqui no fundo. A pessoa comprou com a piora do resultado do banco lá em 2016, 2017. Observem que o banco, naquela época, já até antecipou melhoras de resultado. As cotações subiram antes dos resultados subirem. Esse mesmo investidor, antes dessas quedas, conseguiu uma rentabilidade de quase 400%.
ao longo de um pouco menos de 8 anos. Observem que podemos sim ter resultados bem fortes e bem consistentes olhando para janelas maiores quando investimos em ações, porque hoje está tudo ruim, mas lembre-se, imagina você sendo um investidor de Banco do Brasil lá em 2015 e 2016 e achando que ia ficar para sempre, aí você zera a posição e passa os anos e você só vê esse resultado melhorando de forma crescente e mesmo com esses resultados melhores, o banco ainda não sendo precificado nem perto das suas médias históricas. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Alguns pontos interessantes que vieram dessa nova análise da XP sobre o Banco do Brasil. Pensando no médio a longo prazo, as perspectivas do banco devem sim melhorar e eu continuo posicionado e acredito sim na melhora desses resultados. Se você é acionista do Banco do Brasil, comenta aqui embaixo quantas de ações você tem na sua carteira e quanto dividendo você espera receber para esse ano de 2025. Se você é novo no canal e gostou desse vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e até o próximo vídeo. Um forte abraço.